É possível que no meio da caminhada que nós estamos fazendo, obedecendo a Cristo, pregando o Evangelho, fazendo a obra, é possível que tenha ventos contrários, como aconteceu com os discípulos, quando Jesus ordenou que eles entrassem no barco e fossem para outra margem. No meio daquela viagem pelo mar, um vento contrário veio e uma tempestade. Muitas das vezes estamos na obra, fazendo o trabalho que o Senhor nos colocou para fazer, cumprindo as determinações do reino de Deus. E é possível que ventos contrários venham sobre nós, mas aí nós não podemos desanimar. Aí que nós devemos ter mais força. Porque, como diz aqui a palavra, que pela quarta vigília o Senhor Jesus vinha andando por sobre as águas. E os discípulos se assustaram. Ora, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança e fé em Jesus Cristo, nos leva a crer que aonde nós estivermos, Ele está conosco. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo. Ele nos enviou, Ele nos capacita para fazer a obra. E independente da tempestade ou do mar revolto, do vento contrário, Jesus está conosco. Temos que crer piamente nisso. E os discípulos naquele momento ali duvidaram, porque olharam para Jesus e não o reconheceram, acharam que era o fantasma. Jesus falou: não tem mais, porque sou eu. Também o texto nos mostra aquilo que era uma adversidade para os discípulos, o mar revolto, a tempestade, o vento. Jesus andava por cima disso. Jesus vinha sobre as águas caminhando, porque Jesus é Senhor no céu e na terra e debaixo da terra. Todo o poder é dado a Ele. Ele está sobre toda e qualquer circunstância. Ele é Senhor. Ele reina soberanamente. Então, aquilo que parecia que era uma adversidade para os discípulos, Jesus andava por cima daquela adversidade. E Pedro, depois que viu Jesus Cristo, ele disse: Senhor, se és tu, permita que eu vá ao teu encontro por sobre as águas. Isso nos leva a um nível maior. Diz que Jesus está Senhor sobre tudo. Ora, e se nós somos os discípulos deles hoje em dia, e se Jesus andou por sobre as águas, sobre a adversidade naquela ocasião, nos leva a crer e por meio da fé, assim como Pedro andou por cima das águas naquela ocasião, como Pedro andou por cima daquela adversidade, nós, como os discípulos de hoje, podemos dizer e crer e fazer o mesmo que Pedro: Senhor, se és tu, permita que eu vá por cima dessa circunstância também, andando por cima dela como o Senhor anda. Pois assim foi o que Pedro fez. Ele falou: Senhor, se és tu, permita que eu ande por cima das águas. Permita que eu ande por cima dessa adversidade. Senhor, se és tu, permita que eu hoje possa andar por cima dessa adversidade. Reine como o Senhor reina por cima dessa adversidade. Porque o Senhor deu poder e autoridade para nós, discípulos dele, pisássemos serpentes, pisássemos escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nesse dia eu quero te dizer: qual o poder do inimigo que tem te afrontado? Qual a adversidade que tem batido à tua porta? Qual o vento contrário que tem soprado no teu ministério? Mas eu venho, através desse vídeo, através dessa mensagem, dizer que Jesus Cristo já te deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Não importa o mar que Ele falou para você atravessar, você vai atravessar esse mar. Você vai cumprir essa determinação que o Senhor te deu. E não importa o vento contrário, Ele é Senhor e Ele já te deu autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Ele já te deu autoridade para dizer: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Ele te deu autoridade para pisar sobre as águas, como Pedro andou sobre as águas. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que você vai pisar sobre as águas. Você também vai andar sobre esse mar. E o que era adversidade, Deus já te colocou como Senhor sobre a adversidade. Porque o mesmo Espírito que opera no Senhor Jesus Cristo, que Ele andou sobre a terra, opera na tua vida hoje. Ele foi e disse: eu irei. E o Pai enviará outro Consolador, o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. Eu quero te dizer e profetizar: tome posse da autoridade que Jesus Cristo já te deu.
Ele te deu as boas novas, Ele te deu o Evangelho, te deu uma nova vida. Você tem que andar com essa nova vida. Essa autoridade que Jesus Cristo te deu sobre a terra, sobre os seres, sobre os demônios, sobre toda a circunstância. Jesus Cristo, Ele te deu autoridade, por isso exerça ela. É fundamental na tua vida cristã você andar nesse nível de fé e autoridade que o próprio Senhor Jesus Cristo te deu. E Deus manda te dizer para você, meu irmão, sai do barco, sai dessa situação, vem para fora, caminhe sobre as águas, como Pedro andou sobre as águas, você também vai andar. Mas também eu quero te dizer, talvez, meu irmão, você já tenha andado sobre as águas como Pedro também andou. Você já deu alguns passos na direção do Senhor. Mas como Pedro também olhou para a tempestade, olhou para o vento forte, olhou para as ondas, você também pode ter olhado e tem afundado. Mas eu quero te dizer, como Pedro também clamou ao Senhor e pediu ajuda ao Senhor naquele momento, como diz aqui no versículo 30, na parte B, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu quero te dizer também, que se por um acaso você olhou para a tempestade, olhou para as ondas e começou a afundar, nesse momento, você pode clamar ao Senhor, porque o ouvido dele não está tampado, a mão dele não está encolhida para te atender. Então clame ao Senhor agora nesse momento, que Ele, aonde você estiver, meu irmão, aonde você estiver, a situação que for, ainda que você tenha afundado, olhado para a tempestade, ele como segurou na mão de Pedro, Ele vai segurar na tua mão e vai te erguer. Cheguei para te dar vitória, e você não vai mais olhar para a situação, não vai olhar mais para a tempestade, e Jesus vai te conduzir em vitória até o teu objetivo, até onde Ele te falou para você prosseguir, até glorificar o nome de Jesus, porque foi para isso que você foi levantado, foi para isso que você foi salvo, para produzir para o Senhor, para ir adiante, para salvar almas. E Deus vai te levantar, como levantou Pedro naquela situação. E no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha, Pedro duvidou. Eu quero dizer para você, a dúvida, ela é contrária à fé. Deus, Jesus Cristo, andou por fé nessa terra, e cabe a mim e a você andar por fé. A Bíblia declara que sem fé era impossível agradar a Deus. E Jesus está dizendo aqui, por que duvidou? Quero te dizer, como eu digo para você, meu irmão, não duvide do que Deus tem preparado para a tua vida. Não duvide do teu ministério. Não duvide da tua chamada. Não duvide, porque Deus é contigo. E Ele que peleja as tuas lutas. Se move em fé. Como Golias se levantou contra aquele gigante, ou como Davi se levantou contra aquele gigante, contra Golias, foi por fé. Viu? Os heróis da fé, todos eles se moveram em fé. Os heróis da fé já morreram, aqueles que estão no livro de Hebreus. Mas eu quero te dizer que hoje você é o herói da fé. Deus te tem chamado para andar em vitória. Ande de vitória. Glorifique o nome de Cristo Jesus, porque Ele é contigo. Vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que eu me uno junto com essa pessoa que está vendo esse vídeo. Ó Pai, determinando no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, que ele seja vencedor sobre essa circunstância, seja vencedor sobre essa adversidade. Como Pedro andou sobre as águas, ele também vai andar. E ainda que Pedro afundou, Deus, ele depois clamou a Ti, e o Senhor lançou a sua mão sobre ele, levantando. Pai, eu determino, Deus, que aquele que está olhando e vendo esse vídeo e recebendo essa mensagem também vai andar sobre essa adversidade. Mas eu determino que ele não olhe para o lado, mas ainda que olhe a fundo, o Senhor é Senhor e vai segurar a mão dessa criatura, dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que seja abençoado. Em nome de Jesus.